quando a gente olha para o Sermão do Monte, o Espírito Santo vem sobre nós, nós entendemos quem, primeiramente, o Sermão do Monte aponta para a santidade de Deus, aponta para a perfeição de Deus. Você entende? Porque Deus está mostrando para mim aqui que não é somente você fazer, é as suas intenções. Não é o que você faz que tem que ser perfeito, é as suas intenções que tem que ser perfeitas como a dele é. Aqui tem um texto que o próprio Jesus diz: ser perfeitos como os pais de vocês é perfeito. O Sermão do Monte aponta para a santidade de Deus, para quem Deus é. E ao apontar para a santidade de Deus, aponta para o nosso pecado, aponta para quem nós somos, porque nós olhamos para a santidade de Deus e olhamos e vemos a impossibilidade de estarmos no mesmo patamar de Deus, de sermos perfeitos como Deus é. Nós não conseguimos isso. E o problema é que nós só podemos ser aceitos por Ele, por Deus, que é perfeito, se formos perfeitos como Ele é. Ferrou, irmão. E quando é o Espírito Santo que toca a gente entra em desespero, porque a gente vai tentar fazer isso pelas nossas mãos, pelas nossas obras, e a gente não consegue. A gente olha para a santidade de Deus, a gente olha para o nosso pecado, então a gente olha também, o Sermão do Monte mostra a justiça de Deus, aquele que pune o pecado. O salário do pecado é Ele vai punir eu e você, porque somos pecadores, e Ele é santo, perfeito, e nós não alcançamos essa santidade, porque Ele é justo. Mas o Sermão do Monte mostra a misericórdia de Deus. Misericórdia é ter o poder de destruir e não fazê-lo. Ele escolhe um povo para ter misericórdia desse povo, e Ele tem misericórdia desse povo, e decide não punir esse povo. A gente sempre fala aqui, né, pastor? Mas espera aí, como assim Deus não vai punir? Ele não é justo? Se Ele não punir, Ele fere um dos seus atributos. Ele tem que punir, Ele é justo. Concorda? Ele não é justo? Ele não diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte? Ele tem que punir, porque Ele é justo. Mas como que Ele perdoa? Ele pune alguém. Ele prepara para mim e para você um sacrifício substitutivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João Batista olha para Jesus caminhando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imolado, aquele que veio para me substituir e te substituir naquela cruz. Era eu e você que era para estar lá. Naquela cruz, Jesus assume o meu pecado e o seu pecado. Toda vileza da sua alma, toda vileza do seu coração, toda vileza do meu coração foi posta em Jesus naquela cruz. E ali Ele sofre. Presta bem atenção nessa palavra. Ali Ele sofre, não só fisicamente, Ele sofre a ira de Deus no nosso lugar. Isaías 53 vai dizer: agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar naquela cruz. Por que eu dei ênfase na palavra sofre? Lembra de Jesus no Getsemane? Ele estava com tanta pressão que ele soa sangue. Ele ora 3 vezes ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabia que naquela cruz ele sofreria a ira de Deus. Ele sabia que o Pai viraria o rosto para ele, porque ele estava pagando pelo meu pecado e pelo seu pecado naquela cruz. Tem mais. Naquela cruz, Jesus livra aquele que tem fé nele
da culpa do pecado. Somos justificados. Ele nos livra da culpa do pecado. Estamos livres da culpa do pecado. Mas ainda assim não podemos entrar no céu, porque nós precisamos ser justos como Deus é. Como é que a gente entra no céu? Sabe o que acontece naquela cruz também? Jesus imputa em nós, coloca em nós a sua própria justiça. Deus, quando olha para mim e para você lá do céu, Ele vê a justiça do seu Filho, então nós somos aceitos por Ele. É quando o véu se rasga e nós temos livre acesso ao Pai. Então, crendo no Evangelho, estando em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Na cruz, somos livres da culpa do pecado. Só que o pecado, ele está ao nosso derredor. O pecado ainda está no nosso ambiente. Então, nós vivemos um processo chamado santificação. O Espírito Santo habita em nós. Então, nós passamos a viver uma vida buscando santidade. Não somos mais aceitos pelo cumprimento da lei. Somos aceitos pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela graça imerecida. Só que o nosso coração é transformado de tal maneira, somos novas criaturas, que temos prazer em fazer a vontade de Deus. E passamos dia após dia lutando, batalhando para cumprir o Sermão do Monte. Escorregando, caindo de vez em quando. E quando caindo, chorando, amargurado, porque entristeceu a Jesus. Mas lutando todos os dias, para em gratidão, agradecer a Deus, por tão grande e gloriosa salvação. Essa é a nossa vida de cristãos. Se o pecado não te machuca, se o pecado não tira lágrimas de você, se você consegue pecar e dormir em paz, faça uma análise da sua vida, porque você não é cristão. É forte falar isso, e eu estou falando isso para mim também. Aquele que é cristão verdadeiro, quando ele peca, aquilo traz sofrimento para ele, e ele luta para não pecar de novo. A nossa vida é uma vida de luta contra o pecado, não por obrigação, mas por gratidão e por amor a Jesus, porque nós entendemos o tanto e o quanto Ele nos amou naquela cruz. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, no nome santo de Jesus.